Fala aí, rapaziada, vou estar ensinando você agora a fazer o efeito do holograma. Então vamos para o After Effects. Para você que nunca abriu o After Effects, essa é a tela inicial dele. Eu não vou estar ensinando muito detalhe do programa, tá? Eu vou diretamente ao efeito do holograma. Então a gente vai importar o nosso vídeo aqui, né? O meu vídeo base. E aqui com o meu vídeo importado eu vou clicar com o botão direito e New Comp from Selection. Isso significa que eu vou estar criando uma nova composição a partir do meu vídeo, ou seja, a minha composição no After Effects vai copiar proporção, FPS, tudo que o meu vídeo já tem, tá? Então aqui eu tenho o meu vídeo aberto, já está recortado, isso aqui é exatamente o tempo que eu preciso. E o primeiro passo aqui a se fazer nesse vídeo é fazer um rotobrush na minha mão. Se você for fazer efeito de holograma, você vai ter que fazer muito, porque o efeito é como se a sua mão apertasse o holograma, né? Então a sua mão tem que estar na frente na maioria das vezes. Então eu vou começar aqui fazendo um rotobrush nas minhas duas mãos e recortando elas da cena, tá? Então para isso eu vou selecionar o rotobrush aqui em cima, eu vou clicar duas vezes aqui na minha camada, tá? Vai abrir aqui a minha camada do rotobrush e eu posso já recortando a minha mão aqui, ó. Você vai pintando, né? E com o Alt selecionado você vai excluindo as partes que você não quer. Então é bem de boa. E aqui já foi, fechou. Eu só aperto nesse botãozinho aí e vai começar a recortar nossa mão aí por toda a cena, fechou? Vamos esperar que demora um pouquinho às vezes. Galera, não vai ter jeito. Tô aqui no interior, que eu vou comer sanduíche. Tem que comer hoje, sábado e domingo. Então agora vamos assistir o vídeo aqui para entender o que está acontecendo, tá? O primeiro efeito aqui é eu digitando e aí eu clico e essa clicada é para abrir o After Effects, tá? Então a gente vai fazer esse efeitinho aqui. Eu tenho a foto de um teclado aqui. Então eu tenho a foto do teclado aqui, né? Eu vou mudar a cor dele aqui, é um teclado preto, né? Eu vou mudar a cor dele para verde aqui, porque eu acho que vai combinar mais com a cena. Então vamos pegar um verde escuro aqui, assim, show. A gente vai criar uma pré-composição nele e o holograma é sempre o mesmo processo de criação, tá? Que é o que? A gente vai transformar a camada em 3D, ainda mais aqui com esse vídeo parado. Então aqui a gente vai transformar a camada em 3D como primeiro passo e depois a gente vai mexer no modo de mesclagem dela para Add, enfim, Lighting, todos esses modos dessa parte aqui. Pode ficar bom aqui no seu efeito de holograma e você vai botar algum deles, tá? E de igual forma você vai tacar um glow qualquer, né? Eu uso o Optical Glow e você pode usar qualquer outro glow e aqui a gente já tem esse aspecto de holograma, tá vendo? Então depois disso a única coisa que a gente precisa fazer é animar a nossa cena, tá? Mas eu faço isso aqui por último. Então agora que a gente vai posicionar o nosso teclado na posição certa, tá? E eu posso melhorar um pouquinho esse recorte da minha mão aqui, então eu vou puxar um pouquinho de feather e eu vou botar um Edge Blur, que, né, o nome já diz, é desfoque de bordas e vai ficar um pouquinho melhor. Eu vou até duplicar, não, vou deixar só uma vez mesmo, é isso. E aí fechou. A gente vai começar a animar o nosso teclado aqui, tá? Então como primeiro passo aqui eu vou fazer esse teclado aparecendo em formato de holograma, tá? Para isso eu vou usar esse efeito aqui, Holomatrix, se você pesquisar aí que você consegue achar. E aqui tem vários presets, tá vendo? É só você escolher algum aí que combine com a sua cena. Eu vou usar esse aqui, fechou. E aí o efeito Holomatrix já com Edge, tá vendo? Com o modo de mesclagem, com Optical Glow, já fica bem uma vibe assim holográfica e você consegue fazer qualquer coisa a partir disso, é só você animar, sabe? Através dos keyframes. Então eu vou deixar mais ou menos assim, tá? O teclado ele vai aparecer como escala, né? Então aqui, para quem não sabe, eu vou ensinar um pouco sobre keyframes no After Effects, que é o que a gente vai usar para animar a cena. Se você apertar o S, você vai abrir os parâmetros de escala, o P de posição e o R de rotação, tá? E aqui você consegue criar keyframes e animar. Então, por exemplo, eu quero o teclado aqui e aqui eu quero que ele esteja lá para cima, né? Já cria aqui o outro keyframe automaticamente e a gente já tem essa animação, tá? Serve a mesma coisa para escala, para rotação. É basicamente você dizer, After Effects, nesse ponto aqui eu quero que o meu teclado esteja aqui e nesse ponto aqui eu quero que ele esteja aqui. Então ele vai criar o keyframe e vai entender que no ponto final ele tem que estar em cima e no ponto inicial ele tem que estar embaixo. Então basicamente o que ele vai fazer é animar esse meio da animação. Então é assim que funciona os keyframes e funciona para escala e para rotação, e dessa forma você consegue fazer tudo. E a gente também pode selecionar eles aqui, apertar um F9 para suavizar, tá? E a gente tem parâmetros de velocidade aqui também. Então a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, botão direito, Edit Speed Graph, perdão pelo meu inglês, e a gente vai mexer na curva aqui, ó, de velocidade. E assim a gente vai ter um efeito assim, ó, tá ligado? É isso. Agora eu creio que deu para entender os parâmetros de keyframe e como transforma uma imagem normal em uma imagem holográfica. A única coisa que tem que fazer agora a partir disso é animar, tá? Então a gente vai animar aqui e eu vou animando aqui junto com você. Fechou? Qualquer dúvida é só me perguntar lá no meu Instagram, tropa.
Os mesmos keyframes que eu tenho aqui para posição, escala e rotação, eu tenho para tudo dentro do After Effects, tá? Então eu vou fazer uma animação de keyframe aqui com holograma, onde aqui no efeito Holomatrix, tá? Ele vai começar aqui com Effect Scale em 1 e depois ele vai vir para 100% e aí vai dar esse efeito aí do holograma crescendo, né? 100%. Então se eu apertar U aqui na minha camada eu consigo ver todos os keyframes, tá? Seleciono eles, F9 e aí começamos a nossa animação. Vou deixar um pouquinho mais longa para ficar mais evidente. E aqui como eu estou digitando eu vou criar aqui uma barra de digitação aqui, tá? Digitação é complicado. Então eu vou selecionar essa minha forma aqui em cima, tá? E eu vou criar uma forma quadradinha aqui mais ou menos no tamanho do teclado, um pouquinho menor na verdade, mais ou menos assim. Aqui em cima eu vou tirar o fio, na verdade eu vou deixar um pouquinho ele em preto aqui. E eu vou mexer um pouco na opacidade desse preenchimento, fechou. E aqui o stroke, que é a bordinha da forma que a gente está criando, eu vou deixar em amarelo. Beleza? Então agora eu tenho aqui um formatinho aqui de barra de digitação. Pode ver que se eu ativar o 3D aqui da minha barra, ó, tá tudo errado a rotação, né? Era pra gente estar mexendo a partir do meio dela aqui. Isso se chama ponto de ancoragem e ele está errado. Então antes de adicionar o 3D, se acontecer isso, você desativa o 3D, né? E aqui nessa barrinha você consegue mexer no ponto de ancoragem, tá? E aí você consegue subir aqui o ponto de ancoragem. Pode até fazer isso no modo 3D mesmo. Sobe aqui o ponto de ancoragem pro meio da barra, tá? Pode ver que eu tô mexendo aqui a posição da barra teoricamente, mas ela não está se mexendo. Quer dizer que eu estou mexendo no ponto de ancoragem da barra e não na posição dela, tá? Então eu posiciono ela aqui no meio, desativo aqui, saio da opção do ponto de ancoragem e agora eu consigo mexer aqui mais certamente a minha barra, tá vendo? Então consegue mexer tranquilo. Então eu vou fazer uma orientação nela aqui, meio que ela como se ela estivesse em pé, assim. Então agora que eu vou escrever o que eu estou digitando aqui, que eu estou digitando Adobe After Effects, né, que é a parte do vídeo onde eu falo que tem que abrir o After Effects, ensino mais ou menos ali como que faz, tá? Então eu escrevo aqui Adobe After Effects, agora tem um parâmetro muito legal que a gente pode usar, que é o de Parent, tá? E então eu posicionei a minha Shape Layer aqui no cantinho, né? Ela tá em 3D, ela tá exatamente do jeito que eu queria que ela estivesse. E o meu texto tem que ficar dentro dela, então eu preciso reposicionar tudo do zero, transformar em 3D aqui e tentar acertar a posição e jogar aqui pro lado para entrar dentro da barra. Não, é só eu transformar em 3D aqui e aqui tem o Parent Link, que é só eu clicar e ligar aqui na minha Shape Layer e a posição já é copiada, tá? Então dessa forma aqui já fica certo, claro, você tem que ajeitar depois disso, mas ela já está exatamente onde deveria estar, é só aumentar um pouco a escala aqui e ir ajustando o resto, tá? Então dessa forma eu já tenho a posição onde deveria estar. Fechou? É isso, eu vou mudar um pouco essa fonte, vou botar regular mesmo. E vou fazer um efeito de digitação aqui, tá? Então a gente vai clicar na camada do texto, Animate, Opacity. E aqui em Opacity a gente vai abaixar para 0%. E aqui no Start a gente vai adicionar uma animaçãozinha de texto dele aparecendo. Fechou? Vou salvar o meu projetinho, muito importante, tá? Se você usa After Effects, você sabe que cracha toda hora. Então, você dá Ctrl S a cada 5 segundos aí, por favor. Aqui no After Effects com Page Up e Page Down, você consegue avançar frame a frame, tá? Então eu vou avançando frame a frame aqui para ver a hora que eu clico, ó. Eu clico exatamente aqui. Então bota a minha logo aqui já, por baixo da minha mão, para eu clicar nela. Bonitona. Fechou? Às vezes quando você aplicar o Glow aqui no After, pode acontecer isso aqui, ó. Eu tô aplicando e ele não tá passando da minha camada, tá vendo? Não tá expandindo e tal. Então, quando isso acontece, você tem que fazer uma pré-composição. Por que você tem que fazer uma pré-composição? A camada dessa logo aqui, ela tá acabando aqui. Você tá vendo esses pontinhos aqui? Quer dizer que ela só vai até aqui. A pré-composição, quando você faz, basicamente, a sua composição pequena, a sua logo pequena, ela se torna no tamanho da sua composição total, tá vendo? Então quando eu crio aqui uma pré-composição e eu aplico o Optical Glow, né, ele consegue dar esse efeito aí expandindo pra caramba. Dessa forma aqui, tá vendo? Fechou. E a gente adiciona o Edge aqui de novo, porque sempre que você adiciona uma pré-composição, o modo de mesclagem sai, então você tem que adicionar por cima. Eu já vou fazer uma coisa muito padrão aqui para efeito de holograma, que é mexer na cor do meu vídeo
abaixando um pouco a exposição, tá? Porque dessa forma o holograma fica mais aparente, ó, se eu mexer. Tá vendo? Quanto mais eu tiro a exposição, mais o holograma aparece aqui. Então eu vou tirar só um pouquinho, que eu quero que fique um pouco mais aparente. Né? Eu vou jogar aqui na minha mão também, ó. E pô, esse resultado aqui pra mim já me agrada muito mais. Eu vou separar aqui a letra da logo do fundo, para eu fazer uma animação. Então para isso eu vou usar a máscara. Para fazer máscara aqui no After Effects, seleciona a ferramenta caneta e começa a desenhar aí pela tua cena. Eu quero essas duas letras aqui separadas para eu fazer uma animaçãozinha. Então fiz aqui a máscara da primeira letra, duplica a minha camada, M na camada para abrir aqui os parâmetros de máscara, e eu vou remover a máscara da segunda camada, tá? Então, só para não se perder, eu tenho duas camadas aqui agora, uma com o A recortado e uma camada inteira que eu vou recortar o E agora, pra gente ter as duas letras, tá bom? Não precisa ser muito perfeito isso aqui, é só para um efeito de holograma, então tá de boa. Então para isso eu vou criar a pré-composição, reiniciar a minha camada do zero aí praticamente, e aí eu consigo fazer uma máscara aqui no triângulo para remover. E você pode ver que vai remover o que eu não queria, tá? Então de novo eu aperto M na minha camada para abrir os parâmetros de máscara, e aqui eu aperto em Inverted, ou seja, inverter a minha seleção. E aí eu consigo remover, fechou? Mesma coisa agora aqui pro E, pré-composição nele. Então agora que eu tenho o meu A separado, o meu E separado e a minha logo inteira, fechou? Eu vou selecionar os três e vou criar uma pré-composição deles três. Agora todos eles são um só, ou seja, eu posso animar aqui, tá ligado? Fazer o que eu quiser com essa logo aqui, animo para baixo, enfim. E depois eu só entro na minha pré-composição aqui, ó, e animo o que eu quero que apareça primeiro, sabe? Então, por exemplo, eu animo aqui a posição, sabe? Animei aqui a posição. Foi daqui pra lá. Beleza? Tá animado aqui a posição. E aí eu entro aqui na minha pré-composição e tipo, eu quero que apareça o A, depois o E, depois o fundo. Então a posição já tá animada. E agora as minhas letras também estão animadas junto com a posição, sabe? Ó, A, E, fechou? Então esse é o poder da pré-composição também. Fiz aqui a animação da minha logo, mais ou menos, do jeito que eu quero. Aí eu vou entrar na minha pré-composição e eu quero que a logo só apareça por completo quando ela for selecionada. Então, ó, aqui mais ou menos ela vai aparecer piscando. Então essa aqui é a camada da minha logo. Eu corto ela aqui e criei frame de opacidade piscando aqui, ó. Então aqui a opacidade vai estar 100%, aqui ela vai estar 0. Ctrl C, Ctrl V, né? E a gente já tem esse efeito aí de piscada. Então, fechou? Veio com AE, cliquei nele e eu quero que ele apareça um pouco depois ainda. Só aqui, ó. E agora eu vou jogar ele aqui pro cantinho, como se fosse essa logo aqui de cima, sabe? Porque vai ter meio que um programa aberto aqui na minha mesa. Então eu vou diminuindo aqui a logo e vou deixar ela aqui no cantinho. Fechou. Então a animação na prática, ó. Veio e foi pra lá. Aí eu posso aumentar esse tempo de animação aqui, ó. Entro aqui nos keyframes. E é isso. Para criar o holograma é basicamente isso. Transforma a camada em 3D, um modo de mesclagem, Optical Glow e anima ali conforme a sua cena. Não tem nenhum mistério e, pô, isso é muito bom. É um efeito muito fácil de fazer, que consegue impressionar muita gente aí e consegue aumentar o valor indescritível ao seu trabalho. Então eu acabei de fazer essa parte aqui, esse efeito ficou bem maneiro, né? É o mesmo parâmetro que eu acabei de ensinar. A única coisa que teve de diferente aqui que eu acho importante passar para a criação de holograma, porque eu faço muito, são essas listrinhas aqui, sabe? Que eu fiz na mão, manualmente, e elas você faz com a caneta mesmo, tá? A ferramenta caneta, ela serve para criar formas e para fazer máscara, né? O que que diferencia? Quando você seleciona a ferramenta caneta e você clica numa camada, você faz máscara na camada, tá vendo? Tô fazendo uma máscara aqui na minha camada, no meu vídeo. Quando você seleciona a ferramenta caneta sem selecionar nenhuma camada, automaticamente você cria formas com o formato que você está desenhando. Tá vendo? Criei forma. Então, para mexer nessa forma,
E aqui em cima, aqui tem o fio, que é o preenchimento, tá? E você consegue mexer na cor, e esse preenchimento aqui eu deixei cinza com uma opacidade aqui um pouco menor, tá? E para fazer essas linhas, você tira o fio, tá? Deixa aqui só a borda, só o stroke e faz a linha. E aí você já consegue criar uma linha aí, né, e fazer contornos, enfim, você consegue fazer muita coisa. E aqui na camada da linha, da Shape Layer, você consegue vir aqui em Add, Trim Paths, tá? Abre aqui o Trim Path, que é a nossa animação da linha, tá? Então eu abaixo esse End aqui, ó, crio um Keyframe e subo ele. E eu já tenho a animação da linha se formando. Então basicamente foi assim que eu fiz. Então agora eu vou para esse efeito aqui que eu faço assim com a mão. Eu tenho aqui um texto com várias opções, tá? Eu vou ocultar ele por enquanto, eu só criei o texto por enquanto. Tá, então eu vou fazer um quadradinho aqui, tá? Com a forma aqui eu faço um quadrado. Mesma coisa que eu acabei de falar. Vai ser só um quadrado aqui, ó. Com uma opção só, porque as outras opções vão rodando, né? Então eu vou puxar esse quadrado aqui, vou puxar a borda dele para 5. E o fio eu vou botar aqui cinza de novo, tá? Então eu tenho aí o mesmo quadrado aí que eu tinha acabado de fazer. Então agora é só eu animar o texto rodando, tá? Vou transformar o quadrado em 3D. E aqui eu tenho os meus textos. O que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou aumentar a escala dele o máximo, tá? Para que apareça somente uma opção aqui, tá vendo? Então agora que eu acho que já deu para entender como que a gente vai fazer esse efeito. Eu só vou subir e as opções vão automaticamente rodando quando eu faço. E aí quando eu jogo para cima aqui, ó, eu só vou jogar todos os textos para cima também. Até a hora, ele vai ficar rodando até a hora de eu clicar. Que eu clico aqui, ó. Vou clicar aqui agora. Então aqui ele vai parar de rodar. Então até aqui eu jogo o texto bastante para cima aqui, ó. Para as opções irem rodando no quadradinho, basicamente. E aí eu vou até fazer um efeitinho aqui, ó. Que ele vem, né? Que eu quero essa opção aqui, Lighting, tá? Então eu vou fazer um efeito que ele vem até aqui e ele volta. Sabe? Para selecionar a opção. Ele vai e seleciona. Então a gente sempre tem que pensar no efeito de realismo, né? Quando você tá rodando, sei lá, qualquer roleta assim, ela não para de uma vez. Ela vai e volta, né? Então sempre pensa no realismo aí e transforma isso aí na sua produção no After Effects. Fechou? Então agora aqui eu já tenho mais ou menos o efeito aqui que eu quero, os textos passando. O que é muito importante, né, nesse efeito aqui é eu ativar o Motion Blur, que é essa opçãozinha aqui, tá? Então olha o efeito que já mudou, né? Os textos já começam aí a rodar. E aí eu faço um efeitinho aqui de velocidade também. Eu vou fazer ela começando um pouco mais rápida, tá? Ela basicamente é uma linha de velocidade. Então aqui ela começa devagar e aqui ela acelera, aqui ela vai devagar. Então se eu quero que ela comece acelerada, é só eu puxar ela toda para cá. Se eu quero que ela comece devagar e depois acelere, eu puxo ela toda para cá, pro final. Calma aí, pro final, sabe? Se eu quero que ela seja balanceada ali, ou ela comece, acelere e desacelere, que é o que eu mais faço, eu deixo ela mais ou menos assim, como tá aqui, tá? Então, vamos ver como ficou. Pô, perfeito. E agora basicamente o que eu faço? Eu vou fazer uma máscara nesses textos aqui para que ele só apareça. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou criar uma máscara e deixar o meu texto aparecendo só no quadrado, tá? Se eu criar uma máscara aqui, enfim, vai desaparecer tudo, vai ficar só aqui onde eu quero, só que a máscara vai se movimentar junto, tá vendo? Ó, a máscara está se movimentando junto. Então é mais uma vez que a gente vai usar a pré-composição. Por quê? A animação está feita e eu só quero fazer uma máscara por cima de toda a animação. Se eu fizer uma máscara na camada da animação, a máscara também vai estar animada, obviamente, tá? Então se eu quero fazer uma máscara e manter a animação que eu já fiz, manter a máscara intacta, eu faço uma pré-composição. Então eu boto toda a minha animação em uma composição separada, ou seja, meu texto está animado, está tudo separado e animado, tá? E se eu fizer uma máscara aqui, eu estou fazendo uma máscara por cima disso, não vai afetar em nada, tá? Então vai só criar a máscara, que é o efeito que a gente quer. Então quando eu faço isso aqui, ó, crio a máscara e agora o meu texto está rodando no meu quadrado. Isso aqui é muito legal. E agora aqui eu clico, né, dou um clique aqui, ó, para selecionar exatamente aqui. Então eu vou criar um botãozinho aqui, né, para eu clicar, tá? Então é isso. Vamos criar então um botãozinho aqui pra gente clicar. Eu vou criar uma bola aqui,
Lá ele. Essa bola, ela vai ter um preenchimento aqui branco, com total de opacidade, tá? Um círculo branco, basicamente. E eu vou selecionar a camada do meu círculo aqui, Ctrl D nele, tá? E eu aumento ele, S para aumentar, vou aumentar um pouquinho, ó. Tá de novo acontecendo um ponto de ancoragem aqui que eu tô aumentando e ele tá indo para longe. Então a gente tem que mexer no ponto de ancoragem para eu aumentar exatamente a partir do centro do círculo, tá? Então eu tô mexendo na camada errada, aqui foi. Ponto de ancoragem aqui no centro do círculo, agora se eu aumentar vai ficar certo, tá vendo? E agora nesse círculo de cima aqui, que a gente duplicou, eu vou tirar o preenchimento dele e eu vou colocar uma bordinha, tá vendo? A gente tem um círculo aí holográfico, né? Bonitinho, fechou? Esse vai ser o círculo que a gente vai clicar. Então, eu vou fazer uma pré-composição neles para transformar eles em uma camada só. Vou fazer um efeito de máscara aqui nesse texto, porque eu acho que é uma coisa legal para fazer em holograma, que dá para você fazer com qualquer coisa. Então, quando você está fazendo um holograma, ou qualquer outra coisa, aqui você consegue fazer uma animação de máscara. O que é uma animação de máscara? Você faz uma máscara qualquer aqui, longe, né? Logicamente, o meu texto desapareceu porque eu fiz uma máscara nada a ver, beleza? Então, aqui nos parâmetros dessa máscara, eu vou vir aqui em Mask Expansion. Vou criar um keyframe nele no 0 e vou expandir a minha máscara. Quando eu expando a minha máscara, o meu texto aparece. Então isso serve para forma que você está fazendo no holograma, imagem, qualquer coisa. E dá para usar bastante. Então ficou bem rápido, vamos deixar mais perceptível. E eu gostei já, fechou. E aí no clique, a gente faz muita animação de escala, tá? Então eu cliquei, a gente usa, para fazer animação de cliquei, selecionei alguma coisa, a gente vai usar o glow e a escala. Então o glow é o principal aqui, que vai dar aquele efeito de que algo foi selecionado, a gente vai aplicar o Optical Glow. Um detalhe aqui, como que eu tô jogando meus efeitos para minha camada direto assim, ó, só digito e jogo. FX Console, é um plugin de graça, é só você pesquisar aí, FX Console no Google e baixar, e aí você vai ter essa função aqui de tirar print também, ó, você consegue tirar um print do seu vídeo, isso serve muito, eu uso isso aqui todo dia, 10 mil vezes por dia, porque quero jogar uma coisa na inteligência artificial, eu tiro um print aqui direto, e já jogo para lá. Você tira um print aqui, você exporta o seu print aqui, né? Você clica aqui nessa galeria, aqui tem alguns prints que eu já tirei, né? Você exporta o seu print e salva como PNG. Então serve para isso e serve também para jogar o efeito. Então não preciso ficar vindo aqui em Layer, Effect. Normalmente aqui, ó, você abre aqui, aí você pesquisa, Optical Glow, aí você pega aqui, arrasta para tua camada, um trampo do caraca, tá? Então aqui com o FX Console você aperta Ctrl espaço, digita Optical Glow, Enter, já vai direto. Fechou? Então baixa aí que ajuda muito. E aí a gente vai vir aqui, o Optical Glow sempre que você bota, ele deixa tudo preto, tá? Então você tem que vir aqui em Alpha Channel e botar Extend para ficar PNG, o efeito de glow. Então aqui a gente vê como que a gente vai querer, eu quero mais ou menos assim, principalmente esse efeito de clique eu gosto de deixar bem estourado mesmo para tipo, pô, foi selecionado, sabe? A gente vai criar um keyframe aqui no Amount. Então eu tenho aqui um keyframe quando eu clico, tá? Ó, vou deixar o keyframe aqui, um keyframe antes, a gente vai zerar tudo. Cliquei, tem o glow, antes de clicar não tem. A gente dá um espacinho ali e vai tirando o glow. Né? Então dessa forma eu tenho esse efeito aqui, ó. Eu clico, seleciono. Fechou? Isso aqui eu uso bastante. E aí tem como você usar o efeito de escala também. Aumento a escala dele aqui, ó. Bastante. E aqui eu já volto a escala pro tamanho normal, para dar esse efeito de, sabe, clique. Basicamente isso. E eu só vou ensinar agora como fazer isso com câmera tracking, tá? Ou seja, em um vídeo de movimento, se tem um vídeo se movimentando, como você faz esse todos os efeitos de holograma, aqueles vídeos que a pessoa tá gravando aqui e ela fica assim com a mão, sabe? É tudo feito dessa mesma forma aqui, dá pra você apresentar produto, design, fazer qualquer coisa, tá? Então, mas com o 3D tem um pouquinho de diferença. Tem um pouquinho de diferença por causa do câmera tracking, porque precisa estar em 3D tudo e precisa estar traqueada a cena, então eu vou mostrar agora como que faz isso. De resto, é tudo a mesma coisa. Mais uma vez, se tu tem alguma dúvida aí, me manda mensagem lá no Instagram, por favor. Vamos trocar uma ideia, eu vou tentar te ajudar aí da forma melhor que der, porque eu tô aqui para tentar ajudar vocês a crescer aí no audiovisual com conhecimento gratuito. Então é só, manda lá, mano, manda lá. Mais uma informação antes de ir pro 3D Camera Track, né? Tô com o vídeo quase pronto aqui. Já fiz uma cor, ó. Tá mais ou menos assim. Tá? Terminei ali os efeitos que faltava. E agora a última parte é animar essa imagem aqui, mais ou menos essa imagem aqui do meio,
mais ou menos da mesma forma que a gente animou os textos aqui, ó. Só que eu quero mostrar aqui porque é um pouco diferente e também para você entender também o poder do Parent Link que a gente usou lá no começo. Então vamos lá, minha mão passa pro lado aqui 2 vezes, então eu vou pegar umas 3 imagens aqui. Então eu vou posicionar a minha imagem aqui do lado da minha aqui do audiovisual, tá? Vou posicionar ela e vou transformar ela em um holograma. E a gente vai fazer o efeito deles indo pro lado, tá? E já vamos chegar lá. Já vamos chegar no objetivo final. Então eu vou transformar ele em um holograma, como sempre, em modo Edge, né? Cria aqui uma pré-composição, na verdade, antes. Optical Glow. Aumenta aqui um pouco desse brilho. E joga aqui o Lighting Screen, qualquer um deles. Tá vendo como é simples transformar algo em holograma? É bem de boa. E essa estética aqui eu quero realmente uma estética bem holográfica mesmo, porque eu estou mostrando que eu estou construindo isso. É tipo um tutorial de como fazer holograma, né? Que aparece no meio do meu vídeo lá do Storytelling. Então eu quero essa estética bem, tipo, quase não aparecendo mesmo, mas você pode deixar mais visível, obviamente. Se tiver informações, você pode deixar mais visível. É só você ir mexendo na estética, iluminação do vídeo, cor, abaixar a exposição, assim como eu já fiz. Então é bem tranquilo. Então o Parent Link ele serve para você copiar a posição, né? Você, enfim, liga um no outro aqui e a posição vai ser copiada e ele vai para lá, beleza? Mas ele também serve para isso aqui. O Parent Link é literalmente como um pai. Essas minhas duas imagens aqui, tá? Ligadas à minha primeira imagem, é como se a minha primeira imagem tivesse virado o pai das duas aqui, sabe? Eu basicamente peguei essa imagem aqui, liguei nessa, e peguei essa imagem aqui e liguei nessa também. Então essa imagem aqui, que é a principal, ela vira meio que o pai, ou seja, qualquer animação que eu fizer nela, ó, as outras seguem. Isso aqui facilita o nosso processo, tipo, nossa! Aí eu ligo aqui o Motion Blur nas três, tá? Pra gente ter esse efeito de desfoque em movimento sempre, quando elas vão pro lado. E aqui de novo, eu vou selecionar todas elas, eu só vou ajustar holograficamente essa última imagem aqui, que eu não tô curtindo muito do jeito que ela tá. Vou tacar o Edge nela aqui. E aí aqui eu seleciono minhas três imagens. Dou uma pré-composição nas três. Deixa eu ver se eu selecionei elas certo. Sim, selecionei. Boto o modo de mesclagem aqui em todas elas. E aí com as três selecionadas eu faço a mesma coisa que eu fiz lá no texto, né? Com as três em composição. Eu faço um quadradinho aqui de máscara para só a do meio aparecer. Então para resolver essa borda aqui que ficou meio dura, né, a gente vai vir aqui em Feather, tá? É basicamente uma suavização de borda. E aí já fica exatamente como a gente precisa. Tá? Então, ó, ativei o Optical Glow, joguei pro lado e as imagens vão passando. Último detalhe aqui, eu vou fazer uma máscara nessa minha carteira aqui, ó. Para essa camada aqui do efeito, né, que eu arrasto. Tá vendo que ela passa por cima da minha carteira? Isso aqui eu não curti. Então eu vou dar um Ctrl D aqui no meu vídeo principal. Vou jogar ele aqui por cima de tudo. Pode ver que tudo foi embora, né? Deixa eu ativar a cor aqui. E eu faço uma máscara só na minha carteira aqui. Pode ser de qualquer jeito, tá? E agora o efeito já vai estar passando por trás. E é isso. Gravei um vídeo ali rapidão para mostrar para vocês o processo do holograma em 3D, tá? Então a ideia aqui é basicamente a gente vai ter que traquear a nossa cena para todo o processo que vocês viram até aqui ser aplicado da mesma forma, só que com a cena em movimento. Então isso aqui é muito bom e tem como fazer muita coisa com isso. O primeiro passo é a gente aplicar o 3D Camera Tracker, tá? Então você vai só pesquisar 3D Camera Tracker e arrastar para sua camada, fechou? E aí ele vai analisar sua cena, só você deixar analisando aí. Minha cena é bem curta, já terminou. Traqueada, você pode ver que quando, né, eu clico aqui no 3D Camera Tracker aqui em cima, aparece vários desses pontos aqui por toda a minha cena, tá vendo? Então isso aqui é tudo ponto de track, né, que a gente pode usar. Eu vou selecionar aqui alguns pontos, por exemplo, clicar com o botão direito e criar um novo sólido e uma nova câmera. A partir desse momento, a minha cena agora se torna uma cena 3D, porque eu tô com o 3D Camera Tracker ativo, né? E eu criei um sólido com uma câmera. Então eu posso aumentar a escala desse sólido aqui, tá vendo? Rotacionar ele aqui, tentando deixar mais ou menos na dimensão do meu chão, né? E automaticamente, olha só, o sólido fica em 3D posicionado na cena, tá vendo? Ele tá parado aqui. E isso funciona através de toda a minha cena. Posso fazer isso lá, ali na calçada ali, por exemplo, tá?
Aumento aqui, redimensiono, e eu já tenho mais um, e outro aqui, por exemplo, né? Ali tá um pouco longe, não sei se vai pegar muito bem, vamos ver onde vai pegar aqui. Fechou, ó, pegou um aqui no chão, ele veio meio torto, a gente só redimensiona aqui, normal, pela nossa cena, tá? E aí, pegou até lá no final da calçada, eu vou fazer mais lá também, pra vocês verem todos os detalhes. Vou fazer ali nessa parede aqui, ó. Fechou. Se eu quiser fazer um holograma aqui, por exemplo, do After Effects, por exemplo, tá? Eu venho aqui, né? Eu posso ocultar todos esses sólidos. E é sempre bom, né? Como eles serão sólidos ocultos, é sempre bom você renomear eles para você saber qual que é qual. Então eu boto aqui chão, calçada. Esse aqui é do chão principal, né? Que é o chão lá da frente. E esse último aqui é da parede, beleza? Então eu pego aqui o meu logo da Adobe, jogo aqui em 3D, né? O meu logo da Adobe ficou automaticamente em 3D e ele sumiu da nossa cena, né? Ele está aqui no começo. E aí eu parenteio ele onde eu quiser. Por exemplo, eu quero jogar ele lá no chão principal. E automaticamente, né, com o parent, isso aqui tu parenteia segurando Shift, tá? Então Shift e arrasta para o nosso chão ali principal ou para o lugar que você queira colocar e automaticamente, ó, o nosso holograma fica ali na nossa cena, né? Como eu falei, a gente vai ocultar todos esses sólidos, então fica ali, ó, paradinho. Então, se eu quiser fazer uma animação aqui, da mesma forma que eu fiz durante todo esse vídeo, né, dele ele indo e voltando e eu seleciono, né? Então é bem de boa mesmo, bem tranquilo. Aqui a gente segue o mesmo fluxo de trabalho, né? Por exemplo, adiciono o Add Mode aqui, boto um glue nele e a gente vai fazendo dessa forma, fechou? Então, aqui, como eu falei, a gente pode colocar ele em qualquer lugar. Eu quero colocar ele lá naquela parede lá. Só joguei para o sólido da parede e posicionei ele na parede. E ele vai ficar em 3D pela nossa cena, tá? Então, eu tô fazendo aqui bem rápido, só para mostrar como que funciona. Mas basicamente, quando você quiser fazer tudo que eu fiz no vídeo até aqui com uma cena em movimento, é só você usar essa técnica aqui de tracking, tá? É exatamente tudo igual, só que em movimento. Inclusive foi dessa forma que eu fiz esses vídeos aí que vai passar agora. Precisa abrir o Photoshop, uma timeline e junte tudo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, é só mandar mensagem lá. Tamo junto.